Vai, Ruivinho. Bom, doutores, uma dica diferente, uma dica de sala de aula para que você que está nos assistindo sinta a importância de estar também em uma sala de aula para que possa tirar as dúvidas. Por exemplo, nós estamos falando aqui de um assunto que vem caindo muito no Detran, que é tipologia textual. Falamos da narração, e na narração tem como principal característica o que, pessoal? Presença de personagens. Tem que ter personagem na dissertação, na narração. E existem dois tipos de narração: a narração em primeira pessoa, narrador-personagem, e a narração em terceira pessoa, narrador-observador. Mas tanto um como o outro tem que ter personagens. Falamos também que os gêneros narrativos, como fábula, apólogo, conto de fadas, conto fantástico, próprio conto, ou a crônica narrativa que se encaixa muito bem, dependendo da crônica, no conto de fadas. Temos como exemplo aqui as crônicas de Nárnia, por exemplo. Mas há também a crônica jornalística. O que é aquela crônica jornalística? Acontece quando o jornalista conta a história de um assassinato, por exemplo. Então, se ele vai narrar a história de um assassinato, tem que ser verdadeira a história, a crônica jornalística tem que ser verdadeira. Não pode ser como o que está acontecendo hoje em dia na internet, cheio, repleto de notícias falsas. Então não pode. O jornalista, ele tem que ter a responsabilidade da verdade. Então quando você conta a história de um assassinato com verdade, aí você tem o quê? Uma crônica jornalística, que é uma história verdadeira, que é a história que aconteceu realmente. Diga, doutor. Mas não seria uma narração também, não? Porque tem um personagem... Mas a crônica narrativa não está dentro da narração, filho. A narração é o tipo de texto. Não confunda tipologia textual, o tipo de texto, com o gênero textual. O gênero está dentro do tipo de texto, entendeu? O tipo é o macro, é o hiperônimo, tá certo? Uma notícia de jornal, se você... Não, a notícia já é diferente, nós não estamos falando de notícia. A notícia já passa para cá, para onde? Para a dissertação. Porque na notícia não pode ter posicionamento por parte do autor. A notícia é um tipo de texto jornalístico, é um gênero jornalístico. De qual tipo? Na dissertação expositiva. A notícia é dissertação. A crônica jornalística é outra coisa. Porque na notícia ele vai só dizer assim: foi encontrada morta fulana de tal, às 13 horas. Na crônica jornalística ele vai contar a história. É aquele jornalismo sensacionalista. Fulano de tal chegou à sua casa às 13 horas. Lá encontrou o seu amante embriagado. E por aí vai. Mas isso aí também não é uma narração? Meu filho, o que você está confundindo é o seguinte: narração é o tipo. Mas o senhor não falou que o tipo não é dissertativo? Não. É outra coisa. Vamos explicar para você. A narração, se eu conto a história, tipo de texto, narração. Gênero, crônica narrativa. Se eu apenas falo da notícia, fulana de tal foi encontrada morta, tipo de texto, dissertação. Gênero, notícia. Dissertação expositiva. São diferentes. Entendeu a diferença da crônica narrativa ou a crônica jornalística para a notícia propriamente dita? A notícia, eu não me envolvo. Por isso que está errado quando o apresentador de jornal se envolve, comenta a notícia. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Não pode. A notícia tem que ser fria, tem que ser dada com frieza, porque o tipo de texto dele é a dissertação. Na dissertação não pode ter envolvimento. E essa dissertação que tem como principal característica a ausência de personagens. Daí porque quando eu dou a notícia de jornal, eu não falo de personagem. Eu digo que fulana morreu, mas não digo como, não conto a história dela. Então essa é a grande diferença. Ela vai se dividir em expositiva, não há posicionamento por parte do autor. Imparcial. Argumentativa, imparcial. Há posicionamento por parte do autor. Dentro da dissertação, nós ainda podemos mostrar o tempo verbal predominante da dissertação. E qual é? O presente do indicativo ou imperfeito indicativo. E por que tem de ser esses dois tempos?
Porque é um texto obrigatoriamente verdadeiro. E aí vamos falar dos pretéritos. O que é o imperfeito indicativo? Por que ele entra aqui? Porque existem 3 pretéritos. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito imperfeito é a ação acabada. Ação acabada. Aí é o perfeito, né? Pretérito perfeito, ação acabada. O pretérito imperfeito, ação não acabada. Ação não acabada. E a mais remota. E o mais que perfeito é a ação mais remota. Aí olha o que acontece. Pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito não são ações que já estão terminadas? Por isso que entram na narração. Porque é mais fácil você contar uma história que já terminou. Agora, o pretérito imperfeito, que é a ação não acabada, entra onde? Na dissertação, junto com o presente. Porque, para engano de muitas pessoas, o pretérito imperfeito é o tempo mais próximo do presente. O pretérito imperfeito é o tempo mais próximo do presente. Por quê? Porque ele é a ação não acabada. A aula começou, mas não acabou ainda. Aí a importância de vocês conhecerem também as desinências verbais. Ok, Giliar? Obrigado, Aí um Vivinho. abraço para todo mundo, tá certo? E até a próxima dica, ano que vem. Nada disso, são 11 horas, viu, Mia? Aqui é só uma palhinha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galerinha. 11 horas eu tô voltando com essa mala sem alça. Valeu. 11 horas eu vou levar